Muito bem, aqui está a tela, o slide que a gente trabalhou no primeiro capítulo, tá? E vamos fazer uma rápida revisão desse assunto aí que a gente já mencionou em sala de aula, e também na primeira videoaula que trabalhamos aqui. Esse primeiro capítulo era uma abertura de um assunto relacionado a uma corrente de pensamento de um período chamado, conhecido também como filosofia helenística. Qual que era a principal preocupação dos pensadores deste período da filosofia helenística? Refletir sobre a felicidade. O que torna o ser humano feliz? Né? O que leva o ser humano a alcançar ou buscar essa felicidade? E aí, para discutir sobre esse tema, no capítulo 1, nós citamos dois grupos de pensadores. De um lado, um chamado de cínico, ou os cínicos, e do outro lado, os epicuristas. Tá? E ambos refletiam sobre a felicidade, mas que para ser alcançado, o ser humano deve viver bem. E como seria esse viver bem, que é o que nós vamos citar a partir de agora. Beleza? Relembrando, deixa eu mudar a imagem aqui, colocar um pouco mais para o lado, para não atrapalhar. Vamos lá, então. O cinismo foi uma corrente de pensamento fundada por Antístenes de Atenas, discípulo de Sócrates, mas o principal pensador o principal que tomou destaque foi um cara chamado Diógenes. Tá? De uma maneira geral, esses pensadores aí defendiam que se o ser humano conseguisse viver de modo simples, naturalmente ele alcançaria a felicidade. E em que consistiria essa simplicidade? Diógenes vivia dentro de um barril. E o cinismo vem do grego kínikos, que significa como cães, viver como cães. Credo, tem que viver como cães? Não. Segundo os cínicos, o ser humano deve viver de modo simples, né? Nada de supérfluo. Tudo aquilo que você ou que o ser humano tem em excesso poderia trazer a infelicidade, segundo o pensamento dos cínicos. Tudo bem? Vamos lá, então. Diógenes acreditava aí que o ser humano deveria viver conforme a natureza, isto é, abrir mão dessas necessidades criadas pela sociedade, do luxo, da riqueza, da fama, das honrarias. O ser humano, para ser feliz, segundo Diógenes, deveria abrir mão dessas necessidades criadas pela sociedade. O ser humano deveria, então, viver de modo simples, satisfazendo apenas as necessidades básicas próprias da natureza. Seria o quê? Alimentação, habitação, vestuário. Ou seja, o ser humano não precisaria acumular nada para ser feliz. Tudo bem? Então, vivendo de modo simples, o ser humano poderia alcançar essa felicidade, ou seja, não se prendendo às coisas materiais. Esse era o raciocínio dos filósofos que pertenciam ao grupo do cinismo. Tudo bem? Por outro lado, uma outra corrente de pensamento, fundada por Epicuro, ficou conhecido como Escola do Jardim, e para esse pensador aí, Epicuro, é preciso que o ser humano faça a separação dos prazeres saudáveis daqueles outros prazeres que nos prejudicam. Ou seja, o ser humano tem que fazer essa separação. Tentar entender aqueles prazeres que nos trazem contribuições, que beneficiam, e os prazeres que nos prejudicam. Tá? Uma vez que o ser humano consegue distinguir essa diferença, ou esses dois tipos de prazeres, ele deve tentar viver de modo tranquilo a sua vida no dia a dia para evitar o sofrimento. E como que esse ser humano deveria fazer isso? Então, para Epicuro, o ser humano, para alcançar essa felicidade, deveria evitar o sofrimento e a perturbação, a preocupação e a perturbação da alma. Mas como que ele vai diferenciar os prazeres que beneficiam daqueles que prejudicam? Para isso, Epicuro, então, classificou os prazeres em 3 momentos. Os prazeres que são naturais e necessários, os prazeres que não são naturais, ou melhor, que são naturais, porém não necessários, e os prazeres que não são nem naturais e nem necessários. Tipo o quê? Vamos lá. Prazeres que são naturais e necessários. É natural sentir fome? É natural. É necessário se alimentar? Sim. É natural sentir frio? Sim.
É necessário se agasalhar? Sim. Então, são satisfazer prazeres com coisas absolutamente necessárias. Por outro lado, o ser humano, mesmo tendo os seus prazeres naturais, ele tenta satisfazer com coisas que não são naturais. E aí que vem o sofrimento, segundo Epicuro. Vamos lá. Olha um exemplo. É natural sentir fome? Sim. É natural ter que se alimentar? Sim. Mas eu não preciso daquele banquete mais chique do mundo, segundo Epicuro. É natural sentir frio? Sim. É necessário se agasalhar? Sim. Tudo bem, é natural e necessário. Porém, eu não preciso de um agasalho chique, de luxo, etc., para dizer que eu sou feliz. Então, Epicuro diz assim, eu tenho que satisfazer os prazeres naturais com as coisas necessárias. Tudo bem? Uma vez que... Por quê? Porque, segundo Epicuro, se eu começar a satisfazer os prazeres naturais com coisas não necessárias, eu vou acabar sofrendo e sendo uma pessoa infeliz. Por quê? Porque pode chegar um momento em que eu não vou mais ter condições de satisfazer esse prazer com as coisas desnecessárias. Aí vem o sofrimento. E a terceira categoria dos prazeres, que são aqueles considerados como os não naturais e não necessários, Epicuro dá o seguinte exemplo. Pô, olha só, fama, riqueza, né? Fama, ser famoso, por exemplo. É natural ser famoso? Não. É necessário ser famoso? Também não. Porque se fosse natural ser famoso, todos nós, eu, você, todo mundo, teria que ser. E é necessário? Não. Porque se fosse necessário, todos nós naturalmente teríamos que buscar satisfação desses prazeres. E para Epicuro é assim, quando a pessoa busca satisfazer aquilo que não é natural, com coisas que não são necessárias, aí vem o sofrimento. Então nós vamos rever aqui, nesta aula, o assunto que nós trabalhamos lá no capítulo 2. Tá? Vou retomar esse assunto, aqui temos os slides daquela aula, para você acompanhar aí com mais tranquilidade. Beleza? Acompanhe a nossa aula, estude também, né? Depois eu vou pedir que você reveja os exercícios para você aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Mas com muita tranquilidade também, tá? Qualquer dúvida, é só mandar lá um recadinho, uma pergunta que a gente procura responder o mais rápido possível. Tranquilos? Vamos lá, então. Neste capítulo 2, nós vamos dar continuidade aí ao estudo daquele período da filosofia que ficou conhecido aí como filosofia helenística. Tranquilos? Vamos lá, então. Antes de nós abordarmos as ideias dos estoicos e os céticos, né, e a vida virtuosa, vamos retomar aquilo que eu falei na aula passada. Tranquilos? Qual que era a principal preocupação dos filósofos do período helenístico? Refletir sobre a felicidade. Como o ser humano busca essa felicidade? Como que ele deve alcançar essa felicidade? Aí nós vimos assim, que na aula passada nós tínhamos um grupo chamado os epicuristas, né, que traziam um raciocínio a respeito de como alcançar essa felicidade, e os cínicos, com um dos principais pensadores aí, né, Diógenes, que trazia uma reflexão de que para ser feliz, o ser humano deveria procurar viver de modo simples, né, abrir mão de tudo aquilo que é supérfluo, de tudo aquilo que pode torná-lo dependente das coisas materiais. Ou seja, nós não precisamos acumular nada, segundo Diógenes, para alcançar a felicidade. Tá? E esse processo de amadurecimento na busca da felicidade leva o ser humano, né, àquilo que os epicuristas vão chamar de satisfação dos prazeres, né, que para Epicuro o ser humano tem que satisfazer aqueles prazeres que são naturais e necessários apenas. Ou seja, satisfazer os prazeres com os prazeres naturais com coisas necessárias. Nada em excesso, nada de supérfluo. Tá? Então, essas ideias principais que nós abordamos na aula anterior. Agora, para avançar na revisão aí dos nossos estudos a respeito dessa filosofia helenística, eu vou retomar o assunto que aborda as ideias dos estoicos e dos céticos. O que esses pensadores trazem a respeito ou de contribuição para a nossa reflexão filosófica a respeito da felicidade. Vamos passar aqui o slide. Deixa eu colocar a imagem um pouquinho mais para o lado. Vamos lá, então. As principais características do estoicismo. Tá? Os estoicos, né, fundados por Zenão de Cítio, né, em Atenas. Essa escola
tem uma razão para esse nome estoico. Tá? A palavra estoico vem do grego stoa, okay? Significa pórtico, okay? Espaço aberto, é como se fosse uma varanda, tá? Para ficar bem simples para a gente entender. Tá? Por que esse nome? Porque Zenão de Cício não era considerado cidadão ateniense. E por não ser considerado cidadão ateniense, ele não tinha direito, os mesmos direitos que os outros cidadãos atenienses teriam. Por exemplo, possuir um imóvel. Então ele reunia, né, com os seus seguidores, com aqueles que partilhavam das mesmas ideias, nos pórticos da cidade de Atenas. Tudo bem? E por isso a palavra estoicismo, que é o mesmo que dizer estoico. Tranquilos? Esses pensadores partiam do princípio de que era necessário compreender a natureza, né? E para eles existia um logos, uma razão, uma inteligência absoluta, né? Algo divino que estaria presente e que seria responsável por tudo que existe. Se esse logos divino, essa razão, essa inteligência suprema existe, é necessário, então, considerar que tudo que existe obedece uma ordem divina. Ok? Então, tem essa razão, que ele vai chamar de logos, né? Esse logos, essa razão, uma inteligência suprema, que tem até um aspecto divino, que vai organizar tudo que existe, tudo que acontece. Tranquilos? Portanto, se existe um logos, uma razão divina, que organiza tudo que acontece, tudo que ocorre na natureza e no ser humano, é necessário também admitir que o ser humano tem um destino programado e pensado, predestinado, no caso, por uma razão, por esse logos divino, tá? Porque ele seria o princípio ordenador de tudo que existe no universo. E o ser humano, tá? Para viver feliz, segundo os estoicos, além de viver de modo simples, deveria evitar a sua perturbação interior. Os contratempos que acontecem, né, no dia a dia, ele deveria evitar ficar perturbado, preocupado com isso. Por quê? Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida obedece essa ordem, esse logos, essa razão universal. Então, nada acontece por acaso, tudo tem uma razão. Tá? O destino do ser humano já estaria, então, programado, pré-estabelecido por um logos, uma razão universal. Ok? Então, para o ser humano viver feliz, além de viver de modo simples, tá? Deveremos aceitar que o nosso destino, né, já foi traçado por uma razão, um logos universal. Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida, seja de bom ou não tão bom assim, segundo os estoicos, não tem por que a gente ficar perturbado, preocupado. Por quê? Porque isso já estava programado por uma razão, um logos divino. Então, não adianta o ser humano lutar contra as coisas que acontecem no dia a dia dele, na sua vida, seja coisa boa, seja coisa não tão boa. Por quê? Porque tudo já está pré-determinado, já está programado por uma razão universal, que é uma razão divina, um logos. Ok? Então, segundo os estoicos, nós todos devemos procurar fazer uma harmonia entre o logos individual com o logos universal. O que seria isso? Usando a nossa capacidade de razão, tá? Nós deveríamos, segundo os estoicos, buscar uma harmonia com o logos universal. Essa harmonia acaba permitindo que o ser humano consiga viver de forma mais tranquila diante dos contratempos da vida. Por quê? Porque tudo que ocorre na nossa vida está predestinado por uma razão, um logos, né? Uma inteligência suprema que já pensou e organizou tudo o que acontece no nosso dia a dia. Por consequência disso aí, diante dos desafios e dos problemas da vida, não teria necessidade do ser humano perder a serenidade e a tranquilidade. Deve encarar os problemas, os desafios e as dificuldades do dia a dia
com muita serenidade. Por quê? Porque Deus já pensou esse destino e já determinou tudo para nós. Ok? Então, para os estoicos, além de viver, né, procurar viver a vida de forma simples, né, no dia a dia, o ser humano também tem que evitar ao máximo a perturbação da alma. Tá? Por quê? Porque as coisas que ocorrem no nosso dia a dia, os desafios, os contratempos, né, tudo que ocorre, seja de bom, seja de não tão bom, estaria já pré-determinado por um logos, por uma razão divina. Tá? Deus já pensou tudo o que ocorre conosco. E a gente tem que procurar harmonizar a nossa capacidade de razão, seja o nosso logos individual, nossa razão, nosso conhecimento, com o logos universal, ou seja, com aquela sabedoria absoluta que já pensou tudo aquilo que ocorre e que acontece conosco. Tranquilos? Vamos para dando sequência no raciocínio dos estoicos. Eles defendiam que a natureza do ser humano é uma natureza racional, ou seja, o ser humano é um ser que usa sua capacidade de razão diante do mundo, diante da vida, diante das coisas que ocorrem. Porém, os prazeres e as emoções prejudicariam o equilíbrio necessário ao bom uso da razão. Os estoicos dizem assim: quando a gente age de maneira emotiva, ou seja, quando nós estamos repletos, ou quando nós tomamos praticamos alguma coisa tomado de uma emoção muito grande, nós corremos um risco de errar. Porque quando a emoção está exagerada, ela tira a nossa capacidade de razão. É como, por exemplo, vamos supor, às vezes a gente acaba praticando algumas coisas que a gente se arrepende depois, porque aquilo que a gente praticou foi feito no calor da emoção. Alguém te provocou e você teve uma reação imediata. Só que essa sua reação foi baseada especialmente na sua emoção daquele momento. Tá? Tipo assim, você foi provocado e imediatamente reagiu, mas reagiu sem pensar. Por quê? Porque a sua emoção não permitiu que a sua razão tomasse uma postura diante do fato. Tudo bem? Então, os estoicos ainda defendem assim: o ser humano deve desprezar esses aspectos emocionais e usar a sua capacidade de razão, que é o fundamento da sua existência. Portanto, segundo os estoicos, é preciso, para que a gente possa viver de modo mais feliz, afastarmos desses aspectos completamente emocionais, para que a nossa natureza racional possa atingir uma vida virtuosa. O que seria uma vida virtuosa no pensamento dos estoicos? Seria aquela vida que a gente usa a nossa razão para decidir as coisas, e não apenas a emoção. Tudo bem? Então, uma vida virtuosa é como se dissesse assim: o que é algo virtuoso? Algo bom. Então, o ser humano, além de viver de modo simples, evitar a perturbação da alma, tem que praticar e viver a virtude. Ou seja, viver de modo virtuoso. Né? E a razão é que deve controlar as emoções e os prazeres. Por quê? Porque uma vez que a nossa razão controla as nossas emoções, segundo os estoicos, nós conseguiremos atingir essa tranquilidade da nossa alma. E para eles, sábio, o sábio domina suas emoções e os desejos em qualquer circunstância. A felicidade e o bem-estar são um estado interno e depende do equilíbrio fornecido pela razão. Ou seja, a nossa razão é aquela ferramenta que vai controlar as nossas emoções e garantir um equilíbrio interior para que a gente possa alcançar a verdadeira felicidade, tendo uma tranquilidade da alma. Tudo bem? Vamos para frente aqui, para concluir a nossa reflexão filosófica. Temos também o ceticismo, ou os céticos. O principal representante dessa corrente de pensamento é um filósofo conhecido como Piro de Élito. Ele vai trazer a seguinte reflexão. Para os céticos, antes de nós querermos dar uma definição ou explicar alguma coisa de forma definitiva, tá? darmos respostas definitivas sobre qualquer coisa,
era primeiro levar em consideração que não é possível fazer isso. Por quê? Os céticos argumentavam que não havia um critério confiável para descobrir a verdade. Nem a razão, nem os sentidos poderiam cumprir esse papel. Ou seja, para que eu possa definir algo ou dar uma resposta definitiva sobre algo, segundo os céticos, isso seria impossível. Porque para eles é impossível nós alcançarmos o conhecimento verdadeiro, tá? Seja pela nossa capacidade de razão, seja também por meio dos sentidos. Ok? Então, para os céticos, é impossível alcançar um conhecimento que seja considerado como verdadeiro e absoluto. Acreditavam também não ser possível chegar a conclusões certas e inquestionáveis sobre o ser humano, sobre a natureza. Então, quando eu falo o ser humano é isso, é aquilo, para os céticos, isso não pode ser dito. Por quê? Porque todo o nosso conhecimento a respeito do ser humano ou da natureza é muito limitado e incerto, e está sujeito a qualquer tipo de questionamento. Mesmo assim, eles continuam suas investigações para aprimorar a compreensão dessa realidade. Como que eles avançam nesse processo de compreensão da realidade? Por duvidarem da possibilidade de atingirmos um verdadeiro conhecimento, os céticos, então, apresentam a proposta da suspensão do juízo, ou seja, não emitir opinião definitiva sobre nada. Por quê? Porque para os céticos, se eu não posso conhecer verdadeiramente, ou seja, conhecer as coisas, o mundo à minha volta, de forma absoluta, ou seja, se eu não posso alcançar um conhecimento a respeito da verdade de todas as coisas, naturalmente eu não posso fazer nenhum juízo. Então eu não posso emitir nenhum juízo e nem opinião definitiva sobre as coisas. Por quê? Porque é impossível alcançar um conhecimento que seja considerado como verdadeiro. Tudo bem? Concluímos aqui, então, a nossa reflexão filosófica a respeito da filosofia helenística. Tranquilos? Então, eu gostaria que você pegasse o seu capítulo número 1, pegasse o capítulo número 2, pode até rever a aula que nós trabalhamos no capítulo 1, capítulo 2, que foi na aula passada, uma revisão que começamos na aula passada, para que você possa estudar tranquilamente para a sua prova. Tudo bem? Então, aqui a gente conclui todo o nosso conhecimento a respeito da filosofia helenística, que é a busca pela felicidade. Tranquilos? Qualquer dúvida, é só mandar um recadinho lá, faça a pergunta que a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Tudo bem? Estudem para a prova com tranquilidade, não precisa ficar ansioso para fazer a prova, tá ok? Será exigido de você apenas aquilo que a gente trabalhou no capítulo 1 e no capítulo número 2. Gostaria que você fizesse também, refizesse, fizesse uma revisão lá nos exercícios também, refaçam os exercícios do capítulo 1, capítulo 2, que nós também já até corrigimos em aulas anteriores aqui. Tá bom? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.